Bom, pessoal, vamos então aqui para a nossa segunda resolução de exercícios de sistemas trifásicos equilibrados. Na última resolução nós resolvemos um exercício que ele tinha configuração estrela-estrela, e nessa nós vamos dar uma variada, nós vamos estar analisando um sistema que ele é estrela, ou seja, fonte em estrela, delta. Então, um sistema estrela-delta com a carga em delta, carga equilibrada, ainda estamos lidando com sistemas trifásicos equilibrados. Além da mudança da configuração da carga, aqui do arranjo das cargas, a gente vai ter também aqui a presença de impedâncias de linha, que também vão alterar um pouco a nossa análise. Ok? Qual que é a característica, né, de um sistema delta e de um sistema estrela? Lá no sistema delta, no sistema estrela, perdão, se vocês se lembram, as cargas elas possuíam um ponto enão aqui em comum, certo? Todas as cargas tinham um ponto em comum entre si. Como a gente pode ver aqui na fonte, a fase Azinho, Czinho e Bzinho tem um ponto Eninho aqui em comum, da mesma forma aconteceria para a carga. Já na carga em triângulo não existe esse ponto em comum. Então o que acontece é que as cargas são ligadas, os seus terminais, umas com as outras. Isso faz com que eu não tenha um ponto de neutro para uma carga em delta. Okay? Eu vou ter só a presença de um ponto aqui, um condutor de neutro, possibilidade de eu ter esse condutor de neutro quando eu tiver uma carga em estrela, não quando eu tiver uma carga em delta. Muito bem, as análises então, elas também vão se alterar. Vamos pensar o seguinte, tem aqui a fase A, fase B, fase C. Essa fonte vai gerar uma corrente aqui de linha, IA, por exemplo. Aqui, IB vai gerar outra corrente de linha IB. E aqui embaixo, corrente de linha IC, certo? Elas vão chegar aqui na carga, e agora vocês percebem que o IA não possui apenas um único caminho para que ele possa percorrer. Na verdade, aqui eu vou ter dois caminhos possíveis, né? O IA pode vir tanto por aqui quanto por aqui. A realidade é que eu vou ter que a corrente que vai da fase A até a fase B aqui vai estar descendo, por exemplo, e que vai da fase C para a fase A ela vai estar voltando. Então, o que acontece aqui? Nesse ponto Azão, a corrente AB que sai vai ser igual à soma das correntes CA e A. Entende? Então, isso tudo só para ilustrar para vocês que aquela análise que a gente fazia de que a corrente de linha era igual à corrente de fase para um sistema estrela-estrela, aqui não é verdade. Aqui as correntes são diferentes. Ok? Então já traçamos aqui AB, ICA, faltou aqui apenas, né, o ICB. Que ele estaria percorrendo aqui entre esse ponto Bzão e o ponto Czão. Uma outra característica do sistema estrela-delta, mas aí se eu não tivesse, né, essa impedância de linha, seria de que aqui as tensões de linha, aqui V, Azinho, Bzinho, seriam iguais às tensões de fase aqui, V, Azão, Bzão. Por que isso não ocorre? Porque eu tenho uma impedância aqui de linha. Então, nesse caso, o potencial que sai da fonte, eu vou ter aqui uma queda na impedância de linha, e o restante vai vir aqui para as fases da carga. Então aqui eu não posso considerar que a tensão na carga que V Azão Bzão é igual a essa tensão de linha V Azinho Bzinho, tá ok? Cuidado aqui porque a impedância de linha impede isso. Existem duas formas, né, que eu posso estar analisando esse circuito. A primeira delas é eu transformar essa carga em delta em uma carga em estrela. A gente sabe que como o sistema é equilibrado, a impedância em estrela ela vai ser igual a uma impedância que eu tinha ali no delta dividido por 3. Então, eu conseguiria reconfigurar essa carga para uma estrela, certo? Em que, por exemplo, cada impedância teria valor de 4 mais 4J, certo? E aí a análise seria como nós fizemos lá naquele primeiro exercício estrela-estrela. Uma outra vantagem disso é que eu conseguiria agrupar também a impedância de linha para dentro dessa fase A, por exemplo. Por quê? Porque seriam duas cargas em série. Pensa só, eu teria aqui a impedância de linha em série diretamente aqui com a carga da fase A. Poderia agrupar e fazer toda aquela análise que a gente estava fazendo na nossa última aula. Okay? Então, essa é a vantagem da transformação de carga do sistema delta para o sistema estrela. Você consegue fazer uma análise muito mais simples do que se você estiver analisando uma carga em delta. Qual que é o problema disso? O exercício pediu aqui, ó, sem realizar transformação de carga. Então você vai precisar analisar esse exercício com a carga em delta. Por que eu coloquei esse exemplo? Porque na prova é muito comum, tá? Se você fizer a transformação, vira dois exercícios na prova de estrela-estrela. Então
essa restrição aqui faz com que você seja capaz de analisar o sistema por um método diferente que você realizou no sistema anterior. Só um adendo aqui, esse sinal de amarelo aqui é porque a polaridade dessa fonte está trocada, tá? Que seria negativo e aqui positivo. Isso aqui é um erro do Sadico. Esse exercício, inclusive, foi retirado de lá. Muito bem. Qual que é a segunda possibilidade de análise que a gente vai ter, então, para esse circuito, que é a que vai ser usada nessa resolução? É o famoso método das malhas. Okay? Bom, o método das malhas você vai estar podendo utilizar em qualquer exercício. Essa aqui é a vantagem dele. Só que em alguns casos ele vai ser um pouco mais trabalhoso, então outros métodos se mostram mais interessantes, né? Nesse caso aqui é a nossa única opção. Okay? Como que a gente vai fazer? A gente tem que definir aqui 3 malhas no circuito. Eu vou definir aqui a malha 1. Eu vou definir aqui uma malha 2. Que aí essa malha 2 ela vai passar aqui pela fase B. Vai percorrer aqui, vai passar por BCzão aqui. Vai retornar pela fase Czinho. Então essa aqui é a malha 2. E uma terceira fase, uma terceira malha, perdão, que seria aqui I3, que ela estaria localizada aqui no delta, dentro do delta. Bom, a partir do momento que você define as 3 malhas, existe o método direto e existe o método descrevendo as equações, ok? A gente vai fazer descrevendo as equações e no final, então, eu comento como seria a implementação dessa matriz do método das malhas de maneira direta. Mas é interessante que vocês já criem o costume de elaborar essas equações desde agora, porque lá na frente, quando a gente estiver falando de sistemas magneticamente acoplados, sistemas com transformadores, vocês vão precisar fazer as equações para poder montar a matriz, porque causa muita confusão a questão da polaridade ali dos indutores. Ok? Bom, então vamos começar aqui. Para a malha 1, vamos analisar a malha 1 aqui. Bom, a gente vai colocar aqui do lado esquerdo as tensões e do lado direito as cargas. Pode ser? Então a gente vai ter aqui que para a malha 1, essa fonte aqui na fase A ela está causando uma elevação de tensão da polaridade negativa para positiva. Então, do lado esquerdo da equação, ela entra com um sinal positivo. Já essa fonte aqui da fase B, ela vai estar causando o quê? Aqui no caso seria mais, né? Depois o menos. Então, para a corrente de malha 1, causa uma queda de tensão. Então, seria menos 100 com ângulo de menos 120 graus. Igual, e aí aqui as cargas positivas. Eu já divido tudo, fonte de um lado, né, carga do outro, porque dá uma facilitada na hora de descrever as matrizes. Tá? Mas você poderia fazer tudo somando, igualando a zero, considerando o que é queda, o que é elevação, sem problema também. Bom, vamos lá então. Essa impedância 1 mais 2J. Então vamos lá. 1 mais 2J. Quais correntes estão percorrendo ela? Bom, a gente vê aqui que está percorrendo apenas I1. I1 na polaridade positiva, certo? Muito bem. Mais, porque aqui tudo positivo, né, que está já do lado direito da equação. ZL. ZL aqui no nosso caso é 12 mais 12J. E quais correntes estão percorrendo ela? Bom, I1, certo? Está passando aqui no sentido positivo. Mas, além de 1, eu estou passando aqui I3 também no sentido oposto de 1. I1 está vindo aqui para baixo, I3 está subindo. Então, vai ser aqui menos I3. Ok? Muito bem. Então, são correntes de malha, são vetores. Por fim, o que eu vou ter? Mais essa impedância aqui de linha também é percorrida pela corrente 1. Percebe aqui que a corrente de malha, né, I1, ela passa aqui do ponto Czão, Bzão, desce aqui por baixo, né, e retorna aqui para a fase Bzinho. Então eu vou ter de novo 1 mais 2J percorrido por I1. E aí agora I2 vai estar passando em que sentido? Sentido positivo ou sentido negativo? Vamos fazer essa análise. I2 sai aqui pelo ponto Bzinho, vai percorrer a impedância de linha nesse sentido aqui, ó. Ok? I2 está percorrendo nesse sentido. I1, bom, I1 vai percorrer nesse sentido, então eles têm sinais opostos. Então aqui menos I2. Ok? Muito bem, a gente pode rearranjar então, deixar o que é I1 junto, quem é I2 também junto. Isso vai dar uma facilitada aqui na hora de descrever a matriz. Então 100, fasor 0 graus, menos 100 com ângulo de fase de menos 120 graus, vai ser igual a I1
que vai multiplicar quem? Quem que está multiplicando em 1? 1 mais 2j, 12 mais 2j, então vai dar 13 mais 14j, mais 1 mais 2j também está multiplicando em 1. Então vai ficar 14 mais 16j. Ok. E 2? E 2 está negativo, então menos i2. Que vai multiplicar quem? 1 mais 2j. Menos i3, que vai multiplicar 12 mais 12j. Ok? Então, essa aqui é a nossa equação para a malha 1. Ok? Ok. Agora, então, a gente vai analisar aqui para a malha 2. O raciocínio ele vai ser análogo. Vamos dar um zoom aqui. Para a malha 2, olha só. Essa fonte aqui ela vai me causar uma elevação de tensão. Eu estou passando do negativo para o positivo. Então aqui 100 com ângulo de fase de menos 120 graus já vem positivo. Menos essa fonte aqui. Observe que quando I2 volta, eu vou de um polo positivo para um negativo. Então está tendo uma queda de tensão. 100 com ângulo de 120 graus positivo. Vai ser igual. Raciocínio ele vai ser análogo, tá bom? Tentem desenvolver essa equação para a malha 2 aqui. E o resultado que vocês vão obter vai ser o seguinte. Menos I1, tá? 1 mais J2, mais I2, 14 mais 16J, menos I3, 12 mais 12J. Ok? Tentem resolver essa malha aqui. E o resultado tem que ser esse. Ok? Se não der esse, se der um resultado diferente, tem alguma coisa que está errada. Vamos aproveitar então e já vamos resolver aqui a malha 3. Então, para a malha 3. Malha 3 é aquela que está dentro do delta. Então, qual que é a particularidade dessa malha 3? Eu não tenho fonte, ou seja, o lado esquerdo aqui da minha equação vai ser igual a zero. Ok? Bom, aqui eu vou ter menos I1, que multiplica quem? 12 mais 12J. Menos I2, que multiplica 12 mais 12J. E mais 36 mais 36J, que multiplica I3. Temos três equações, temos três variáveis, sistema que pode ser resolvido, né? Um sistema linear de três equações e três variáveis. A gente consegue resolver isso por diferentes métodos. A gente vai usar aqui o método de resolução do sistema de equações utilizando matrizes, né? Como é que fica aqui a construção dessa matriz aqui que vai estar representando o nosso circuito? Muito bem. Aqui então, para essa primeira equação, nós temos as variáveis I1, I2 e I3. Para a variável I1 eu tenho 14 mais 16J. Para a variável 2 eu vou ter menos 1 menos 2J, certo? Tem um sinal de negativo aqui, por favor, não esqueçam disso. E eu vou ter aqui menos 1, na verdade aqui menos 12, né? Menos 12J, ok? Sinal de negativo, não esqueçam. Para a linha de baixo, que seria a malha 2, eu vou ter aqui menos 1 menos 2J. Esse elemento do meio, 14 mais 16J, estaria relacionado aqui com I2. E para a terceira aqui, a terceira variável, menos 12 12J. Por fim, para a última equação, eu vou ter menos 12 12J. Aqui no meio, menos 12 12J. E aqui no último, 36 mais 36J. Ok, essas equações aqui estão se referindo a quais variáveis? Primeiro, I1, I2 e I3. Então aqui, 14 mais 16J, referindo a I1. Menos 1 menos 2J, referindo a I2. Menos 12 menos 12J, referindo a I3. E isso tudo para as três linhas. Isso aqui tem que ser igual ao que tem do lado, no nosso caso ali, lado esquerdo da equação. Então, para a malha 1, 100 ângulo 0 graus, menos 100 ângulo de menos 120 graus. Ok? Para a malha 2, 100 ângulo de menos 120 graus, menos 100 ângulo de 120 graus. Finalmente, para a malha 3 é zero, né? Não tenho fontes ali na malha 3, então esse sistema aqui ele vai ser igual a zero. Como é que eu consigo fazer, então, uma análise
dessa matriz para mim conseguir traçar essa matriz diretamente, sem precisar passar por essas equações. A matriz de impedância, que seria essa matriz aqui que nós descobrimos, ela vai ser formada na diagonal principal, seriam esses três elementos aqui, pela soma de todas as impedâncias que a malha do qual eu estou me referindo passa. Como assim? Elemento 1, 1 se refere à malha 1, elemento 2, 2 à malha 2, elemento 3, 3 à malha 3. A malha 1 passa por quais impedâncias? 1 mais 2J, 1 mais 2J de novo e 12 mais 2J aqui. Soma tudo, 14 mais 16J. E esses elementos da diagonal principal eles são positivos. Olha só para a malha 2, vai ser a mesma coisa, né? Para a malha 3, 12 mais 2J, 12J, 12 mais 12J, 12 mais 12J dá 36 mais 36J. Ah, e fora da diagonal principal? Bom, por exemplo, aqui é o elemento 1, 2, certo? Qual que é a impedância que é percorrida simultaneamente pela malha 1 e pela malha 2? Bom, essa daqui, 1 mais 2J. E ela entra aqui com o sinal negativo, ok? Fora da diagonal principal, o sinal é trocado. Na diagonal principal, o sinal positivo. Diagonal principal, soma de todas as impedâncias que percorrem a malha. Fora da diagonal principal, você tem que ver quais impedâncias percorrem simultaneamente as duas malhas ali que eu estou me referindo. Se for elemento 2, 3, por exemplo, 2, 3 seria isso aqui. Qual a impedância que percorre simultaneamente a malha 2 e a malha 3? E assim sucessivamente. E do outro lado? Bom, do outro lado são as fontes que vão estar presentes naquela malha, tanto considerando aqui o sentido de elevação ou de queda de tensão. Ok? Muito bem. Resolvendo então esse sistema na HP, a gente pode estar ensinando também como que se resolve esses sistemas na HP. Caso alguém tiver essa curiosidade, pode estar mandando aqui para a gente resolver. Mas, resolvendo, né, o sistema, I1 vai ser 12,804, com ângulo de fase de menos 50,19 graus amperes. E 2, também 12,804, com ângulo de menos 170,19 graus amperes. E 3 vai ser 7,392, com ângulo de menos 80,19 graus amperes. Aí você está lá bem feliz na prova, né? Chegou nesse ponto aqui, poxa, ganhei meu dia, né? Tirei 10 na prova de circuitos, é isso aí. Aí você vai lá e zera, né? Por quê? Essas correntes aqui que nós encontramos, elas são as correntes de malha. E ele está te pedindo as correntes de linha, primeiramente, né? Depois as de fase, mas uma coisa de cada vez. Quem são as correntes de linha? Correntes de linha, deixa eu pegar uma outra cor aqui, seriam IA, IB e IC. Você precisa analisar como essas correntes de malha se relacionam com as correntes de linha. Vamos dar uma olhada lá? IA, por exemplo, aqui, IA. Se você perceber, a única corrente de malha que passa por ela é I1. O que eu posso concluir com isso, então? Que IA vai ser igual ao próprio I1. Quanto que vale? 12,804 com ângulo de menos 50,19 graus amperes. Ok? E B e C. Existem duas formas de fazer. Eu posso considerar que B, se a gente analisar o circuito, vai ser igual a I2 menos I1. Depois façam essa análise. E C eu posso dizer que é igual a menos I2. Funciona? Funciona. Dá para a gente resolver dessa maneira. Ou sistema trifásico equilibrado com sequência ali, eu esqueci de mencionar, mas é uma sequência positiva. Só fazer a defasagem dos ângulos. Lembrando que na hora da prova, se vocês forem fazer por esse método mais direto, tem que falar como um sistema trifásico equilibrado com sequência positiva, e B será igual a IA defasado de menos 120 graus, e C será igual a IA adiantado de 120 graus. Ok? Só não esqueçam dessa explicação. Então, aqui vocês façam a defasagem. Menos 50,19 menos 120 vai dar menos 170,19 graus. E aí aqui, 50,19 mais 120 vai dar o ângulo aqui da fase C. Ok? Esse método da gente estar analisando então as correntes de malha, ele é interessante porque a gente consegue diretamente descobrir as correntes I, Azão, Bzão, I, Bzão, Czão e I, Czão, Azão. São as correntes de fase, ok? Que é a segunda parte aqui que ele pede, correntes de fase. Como é que elas vão ser dadas? Se a gente analisar aqui o nosso circuito, a gente vai ver que essa corrente IAB, a única corrente de malha que passa por ela é I3. Então eu já consigo tirar direto aqui quanto que vale a corrente de fase IAB. ICB, quanto que vai ser, ou IBC no caso, né, que eu coloquei o inverso? Vai ser dado por I3 mais I2. Analisando aqui, né, a corrente I3 passa aqui no sentido aqui para a esquerda, e a corrente I2 também passa aqui no sentido para a esquerda, então ambas se somam nesse ponto. E o ICA? Bom, ICA vai ser igual a I3, o I3 está no sentido de CA, tá vendo?
E 1 está no sentido oposto, então aqui é uma redução aqui do valor da corrente. Então, resolvendo essa conta, você consegue obter aqui todas as correntes de fase para o circuito. Muito bem, a partir desses dados você consegue obter todo o resto. Por exemplo, se ele te pedisse quanto que vale V razão Bzão, que é a tensão de fase aqui para a fase A. Bom, é só você pegar a impedância ZL e multiplicar pela corrente I razão Bzão, certo? E VBC e VCA. A gente já sabe que como é um sistema equilibrado, é só você fazer a defasagem. Em módulo vai ser igual a VAB, defasado de menos 120 graus. E VCA vai ser o módulo de VAB adiantado 120 graus. Potência, bom, é só você fazer a tensão vezes o complexo conjugado dessa corrente. Tome só cuidado com uma coisa, tá? A hora de fazer essa tensão aqui, usem a corrente que passa pela carga, corrente de fase. Se você usar a corrente de linha, vai estar errado. Lá no sistema estrela-estrela dava para fazer isso. Por quê? Porque a corrente de linha era igual à corrente de fase. Aqui não, aqui elas são diferentes. Então tome muito cuidado em qual corrente você está escolhendo para calcular essa diferença de potencial. No mais, não tem mistério. O método é o mesmo para todos os casos. Ok? O exercício também poderia ter pedido qual que é a queda de tensão na impedância de linha, ou quais são as perdas na linha, né? Bom, perda na linha, normalmente a gente fala de uma perda de potência, né? Então você calcularia qual que é a potência que passa aqui por essa impedância de linha, certo? Muito bem, minha sugestão para vocês é que vocês realizem a resolução desse exercício também realizando a transformação de carga, tá bom? Vejam qual o resultado que vocês vão obter e vejam se bate com o resultado que a gente obteve aqui pelo método das malhas. Se tiverem sugestões aí de exercícios para a gente estar resolvendo, é só mandarem por aqui. Um forte abraço e bons estudos.